O novo filme do Blade tá pra sair já há muito tempo e é o filme amaldiçoado da Marvel, porque agora estão saindo as revelações sobre como seria a história dele em mais de uma versão. Por exemplo, a versão do filme que ia ser filmada no ano passado, tava tudo certinho, os atores estavam escalados, com o diretor, com o roteiro pronto, ia contar uma trama que se passa na década de 20. Mahershala Ali seria o glorioso Blade e a grande vilã da história seria interpretada pela Mia Goth, encarnando ninguém mais, ninguém menos que a Lilith, mega vilã sobrenatural dos quadrinhos da Marvel. E o propósito dela, durante o filme, seria roubar o sangue da filha de Blade. Quando esses rumores saíram na época, muita gente reclamou, pô, primeiro filme do Blade no universo cinematográfico da Marvel, já vão colocar ele com uma filha? Mas isso na real me remete bastante ao filme do Blade 1, lá com Wesley Snipes, onde muito do drama do personagem girava em torno dele ter que proteger uma enfermeira, que era meio um interesse amoroso ali, mas pelo jeito com o Mahershala Ali, a conexão seria outra, seria a filha dele. Porém, essa versão do filme já era, explodiu! A Disney não gravou nada e mudou o roteiro. A nova versão do filme, pelo jeito, vai ser nos dias atuais. Segundo fontes, a Disney chegou a construir até um set de filmagens para uma cena especial para essa nova versão do filme, que seria um trem. Só que isso nunca chegou a ser usado. Ou seja, foi uma grana que gastaram à toa, desperdiçada, a não ser que eles reaproveitem esse cenário de trem em alguma outra produção do universo cinematográfico da Marvel. Isso tudo se conectando aos supostos vazamentos dos Filhos da Meia-Noite. Mas se você tá caindo aqui de paraquedas, é importante ressaltar que o Blade é um personagem extremamente importante para Marvel. Apesar de não ser um dos heróis com mais destaque nas histórias em quadrinhos, foi graças ao Blade que surgiu como um personagem coadjuvante em uma HQ do Drácula e de repente ganhou destaque, chamou a atenção da galera, que decidiram fazer um filme lá atrás nos anos 90 com o Wesley Snipes, e aquele filme fez tanto sucesso que abriu os olhos do Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, presidente da Marvel como um todo, aliás, sobre a possibilidade de fazer sucesso contando histórias de heróis secundários em filmes. Ou seja, foi por causa do Blade, esse meio vampiro que anda durante o dia, que nós acabamos ganhando o universo cinematográfico com o Homem de Ferro como protagonista nos seus primeiros 10 anos. Porque só para deixar claro, tá? O Homem de Ferro também nunca foi um grande protagonista, um grande herói de destaque nas HQs da Marvel, como é o Homem-Aranha ou os X-Men. Então, sabendo como o Blade é importante, parece que vão usar e adaptar o filme dele para arrastar outros super-heróis bem populares e queridos pra galera. Porque segundo o informante, o Daniel RPK aí, que já é famoso pelas interwebs, logo depois das filmagens desse vindouro filme do Blade, a Marvel estaria pretendendo fazer um filme dos Filhos da Meia-Noite. E aí você poderia se perguntar, quem são esses malucos aí? Bom, os Filhos da Meia-Noite são basicamente os Vingadores Sobrenaturais. Essa equipe, originalmente nos quadrinhos, foi reunida pelos dois motoqueiros fantasmas, o Danny Cat e o Johnny Blaze, e incluía o Morbius e o Blade, em um evento que aconteceu lá no início dos anos 90, quando o motoqueiro fantasma teve uma visão do retorno da mega vilã Lilith. Quem é que a atriz Mia Goth ia interpretar no filme do Blade mesmo? Pô, é a Lilith, é essa personagem aí, tudo se encaixa. Pra quem tá perdido também, a Mia Goth é uma atriz que tá bombando aí nos filmes de terror recentes, e é lógico que a Marvel não ia perder a oportunidade de, opa, traz ela pra cá. Dá pra ver que a Marvel basicamente está querendo fazer com Blade o que fez lá com o Homem de Ferro, um filme de um personagem B que de repente vai formar uma super equipe. Nesse caso aqui é um personagem e uma super equipe do lado sobrenatural. E eu tô torcendo aqui para que coloquem o Cavaleiro da Lua no meio, porque eu gostei muito da série do Cavaleiro da Lua. Eu sei que tem gente que não curtiu, mas pô, aquela série merecia uma continuação. São tantos planos bons, então por que nada tá indo pra frente? O problema mais recente que rolou foi que o diretor que tava agora ligado ao projeto do Blade, chama Ian DeMange, saiu do projeto. E tem fontes dizendo que os dois lados, a Marvel e o diretor, estavam frustrados com o prolongamento, ou seja, a demora
para esse filme sair. Só que esse é o segundo diretor que estava para dirigir o filme do Blade. Essa história é comprida. Vale lembrar que foi lá em 2019, no hype de Vingadores Ultimato, Mahershala Ali também tinha acabado de ganhar um Oscar pelo filme Green Book. Ele ligou pro Kevin Feige e falou assim: "Ei, Kevin, ganhei um Oscar. Quer me dar um papel de Blade, não?" Kevin Feige falou: "Pô, agora, por que não?" Fecharam ali mesmo, sem roteiro para um filme, sem ideia de como Blade ia se encaixar em tudo, só com um ator e um sonho. Logo mais, a Marvel Studios botou o primeiro diretor, o Bassam Tariq, para dirigir o filme, mas esse aí saiu fora, foi demitido também. O que aconteceu em setembro de 2022. Foi justamente na época que Blade estava pertinho de começar as filmagens daquela versão que eu contei que ia ser de época e se passar em 1920, com a Mia Goth como a Lilith. Só que segundo algumas fontes do site The Hollywood Reporter, a Marvel passou a acreditar que esse diretor não era mais o ideal para o projeto. O que aconteceu? Alguma discordância aí de bastidores. E vale dizer que antes dessa primeira demissão, o filme Blade já estava sofrendo, porque o ano passado passou pela greve dos roteiristas e depois greve dos atores também, atrasando a produção dos filmes, e também é dito que eles sofreram com a estratégia de superprodução da Marvel pro Disney Plus. Ou seja, esse lance da Marvel fazer um monte de série pro Disney Plus não permitiu que dessem atenção ao filme do Blade. Essa história toda só tá deixando Mahershala Ali cada vez mais frustrado. Segundo estão dizendo nos bastidores, ele considera esse filme do Blade o seu Pantera Negra, porque ele quer que seja um filme mega importante, não só para Marvel, como culturalmente, sabe? Daí rolou essa questão com o novo diretor, porque depois que o primeiro diretor foi demitido pela Marvel, o estúdio foi lá e mandou uma lista para ele. Olha aqui, ó, escolhe aí, Mahershala Ali, os diretores que você quer. E dá para ver que ele não é qualquer ator, ele é um cara que tá extremamente envolvido na produção desse filme. O cara tem Oscar, pô. Tá brincando? Porém, o Mahershala Ali fez a pesquisa dele mesmo e escolheu a dedo um novo diretor para o filme, porque aparentemente os diretores que a Marvel havia escolhido não tinham experiência ainda em lidar com grandes estúdios. Eram diretores inexperientes, basicamente. E aí, o que a gente sabe que rolou? A Marvel foi lá e demitiu agora o diretor que o Mahershala Ali tinha escolhido. Tem duas coisas que dá para falar sobre isso. A primeira é, muitas vezes é só por esse tipo de confusão dos bastidores que nós não vemos histórias incríveis sendo feitas no cinema. Porque diferente de um quadrinho ou de um livro, onde a inspiração, a ideia do autor pode fluir livremente, o cinema tem muitas barreiras. É a barreira do produtor executivo que tá botando um monte de dinheiro pro negócio funcionar, é a barreira do diretor que às vezes tem uma visão criativa. Aqui nós estamos vendo que o ator, que é o Mahershala Ali, tem a sua visão criativa pro próprio filme. Então assim, são várias cabeças decidindo como o projeto final vai ser. É um esporte coletivo, o cinema, mesmo quando ele vem de um diretor mais autoral. Ainda mais, imagina, quando é de um estúdio que envolve muita grana e um monte de executivo dando pitaco. É por conta disso, por conta dessa frustração, por exemplo, no mundo de super-heróis, que frequentemente tem filmes com muito potencial que nunca é realizado, que eu fui ficando frustrado e decidi escrever o livro Super Saga, que está prestes a ser lançado. Na verdade, tem vários outros motivos para eu ter escrito esse livro, mas um deles foi essa frustração com o mundo de super-heróis, que não vem só do cinema não, tá? Os quadrinhos também tem muito dessas coisas, é uma história que não tem muita consequência com a outra. Acontece algo que mudaria o mundo aqui, mas o mundo continua o mesmo, pô. Eu quis escrever uma história que não fosse assim. Eu te convido então a conhecer mais Super Saga em supersaga.com.br. A campanha oficial vai começar no dia 8 de julho, então tá pertíssimo. Eu tô ansioso aqui, mal posso esperar para isso começar e mostrar tudinho sobre o livro para vocês. E vale dizer que o pessoal da família Loque já pôde ler um pedacinho do livro e já tá dando a opinião e tá me deixando muito animado também. O pessoal da família Loque também tem um sorteio marcado pro início do mês que vem, hein? Então vou mostrar mais sobre isso no fim do vídeo.
E segunda coisa, a Marvel já tem esse histórico de escolher diretores inexperientes para comandarem as suas produções. Algumas vezes isso dá certo, tá? Os irmãos Russo, que comandaram Capitão América Soldado Invernal, depois Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, eles não tinham experiência com grandes estúdios também e viraram uais da Marvel na fase 3. Porém, na fase 4 isso também aconteceu com a diretora de As Marvels, que não tinha experiência e o filme não foi um grande sucesso. Porém, veja só, Peyton Reed, diretor dos filmes do Homem-Formiga, tem bastante experiência com grandes estúdios. E saiu Quantumania, né? Então, cá entre nós, essa medida de, pô, diretor tem experiência com estúdio, é bom, não é? Pode ser um pouco relativa. Vale dizer que Blade estava a caminho de gravações logo, mas sem diretor, como vai fazer? O site chegou a fazer até uma linha do tempo das mudanças que fizeram na equipe do filme entre trocas de diretor e trocas de roteirista também. Em 2021, o filme teve a passagem da roteirista da série de Watchmen, para dar uma tratada na história. Em 2022, quem mexeu no roteiro foi Bio de Maio, o cara que criou X-Men 97. Opa, deve ter saído coisa boa nesse período dele trabalhando. Pelo jeito, o resultado das mãos dele foi a versão do filme que era de época lá na década de 20 e que a Marvel não vai levar adiante, pelo menos não completamente. Em 2023, a Marvel passou pela contratação e a troca de 3 roteiristas para o filme, e em 2024 trouxe um cara que finalizou outros roteiros para Marvel antes, e segundo eles, vai ser esse cara o responsável por levar a história, o roteiro do filme do Blade para a versão definitiva a ser filmada. Com essas mudanças e atrasos todos, só me vem à cabeça a imagem do Mahershala Ali, velhaco, na premiere de Blade, porque, cara, não tá ficando mais jovem e esse filme só tá demorando a sair. Ninguém faz ideia de quanto a Marvel já gastou na produção, contratação, troca de não sei o que desse filme do Blade. Mas pelo jeito eles não vão largar o osso, ou melhor, não largar o saco de sangue, porque o Kevin Feige considera o personagem muito especial, como eu já contei, mas para falar a verdade, isso não pode ficar enrolando muito tempo. O acordo para fazer esse filme rolou no hype de Vingadores Ultimato. Já passaram muitos anos, o universo cinematográfico não é o mesmo. Em algum momento, Mahershala Ali vai encher o saco, os envolvidos vão encher o saco. E o próprio ator protagonista, como eu disse, tá ficando velho. Ele tá com quase 50 anos. Mesmo se esse filme sair, é difícil até imaginar que se torne uma franquia muito longínqua, que se desdobre por aí, vamos dizer, uns 10 anos. Igual a primeira saga do universo cinematográfico da Marvel. Só para efeitos de comparação, o Wesley Snipes, quando fez o primeiro filme da trilogia do Blade dele, tinha 36 anos, mais de 10 anos mais novo. Você imaginaria o Mahershala Ali com mais de 60 anos fazendo cena de ação lá? Para mim é um pouco difícil imaginar. E o Blade é muito um personagem de ação. Qual que eu acho é a solução para essa situação? Blade parece estar sendo feito com muito cuidado por todos os envolvidos, apesar da maldição que colocaram nele. E eu acredito inclusive que essa contratação e demissão e troca de roteirista seja muito por conta das trocas de data de estreia do filme. Porque imagina, nós estamos falando de um universo compartilhado de filmes. Se Blade sair esse ano ou ano que vem, pode influenciar totalmente o que acontece na história. Talvez algum acontecimento de Blade precisaria ter repercussão no filme que vai sair logo em seguida. É verdade que isso não rolou muito na fase 4, na fase 5 da Marvel, mas a promessa é que a Marvel Studios está se organizando para lançar filmes com mais qualidade, e talvez isso envolva mais conexão entre os projetos do cinema. Então imagina, eles nem sabem quando Blade vai estrear. Como é que vão colocar uma história definitiva sem prejudicar as outras produções que vão sair antes ou depois? A resposta é simples: que façam um filme independente, descolado da atual saga do multiverso. Sabe esse problema todo, o Kang chegando, é Doutor Estranho, é incursão? Esquece, o Blade não precisa lidar com nada disso. Ele poderia explorar
o seu próprio cantinho da Marvel, o cantinho sobrenatural que os outros heróis não exploram tanto. Assim como aconteceu com a série do Cavaleiro da Lua, por exemplo. Desse jeito, o filme poderia demorar o quanto for para ter a qualidade que todo mundo espera, mas ainda assim não prejudicaria ninguém. E poderia se conectar a outros projetos que também são da mesma esquina sombria sobrenatural. Cá entre nós, seria incrível ver o Blade nos Vingadores, coisa que já aconteceu nos quadrinhos. Inclusive, nesse momento, tá rolando uma mega saga lá nas HQs, chamada Blood Hunt, ou Caçada Sangrenta, algo assim, em tradução livre, envolvendo tudo que é personagem, e isso nos cinemas ia ser épico. Mas parece que o UCM não dá conta agora. Eu só espero que Blade saia, que seja bom, e que ele traga todo o seu universo sombrio consigo. E o prêmio do segundo sorteio da família Lokia? Primeiro que já tá aqui, ó, prontinho para ser enviado o prêmio do primeiro sorteio mega especial, e aqui está o prêmio do segundo sorteio, essas duas action figures Star Wars Black Series da Hasbro, a Padme e o Anakin Skywalker novinho. Essa figura aqui demorou anos e anos para sair, e você pode ter só para você apoiando familialoquia.com.br. Você ganha as duas, tá? Em um sorteio só. E como eu falei, batendo a meta, confirmando que bateu a meta, nós vamos ter 2 sorteios no início do próximo mês. E daí vai rolar um outro prêmio dos nossos parceiros Pipoca e Nanquim. Combinado? Comenta aí o que você acha, vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.